Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar em Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas